Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos aqui. Vamos iniciar uma, uma live aqui muito bacana. Vamos entrar aqui com a Mari. A gente poder discutir um pouquinho. Hoje o tema é lipo de alta definição e afins, né? Oi, Mari. E aí, tudo Oi, bem? bem! Olá, nós de novo. Oi, nossa, acho que é quinta live, mais ou menos, né? É, quinta ou sexta, né? Quinta É, ou eu quinta sexta, o que é live, bom. sempre essas meninas, amo quando as meninas perdem a postura um pouquinho mais tranquila. É, já tem umas pacientes da gente aqui entrando. Boa noite para vocês, meninas. Para mim é um prazer aqui estar novamente conversando. Faz um tempinho que a gente não conversava, Uhum. mas a Teteu quer mandar um alô. Sem, Teteu Entendeu? tá aqui do lado. Ele prometeu outra façanha hoje. Não sei o que ele vai aprontar. Já tá aqui do lado. Se comporta hoje, filho. Vou peidar de novo. Não, Teteu, por favor. Queria soltar pum? É, acho que essa tá. Ó, já tá aqui. Se Sim, comporta, filho. mas E, agradecer a você, mas, né, por ter aceito participar dessa live, né? Que é, sim. né? É uma live. A gente sempre fez lives, né? Mas essas lives que eu tô fazendo agora é beneficente para o tratamento da minha mãe, né? Faz um mês agora, foi diagnosticada com um milioma múltiplo, né? Que é câncer da medula. E ela estava sendo tratada com osteoporose, sabe? Com um longo tempo assim, sabe? Então, é uma coisa que agora tá menos, eu tô menos impactada, mas na hora que eu descobri isso, eu fiquei E desesperada pra minha mãe. imagino, é difícil, né? Porque pega de surpresa e faz com que você se desestabilize um pouco não, muito, né? Sua mãe. E aí traz é um sofrimento, né? Mas como é que ela tá agora? Agora ela tá melhorzinha. Quinta-feira, agora eu vou ter reunião com a enfermeira para saber como vai ser a químio dela. Então ela vai fazer 4 meses de químio e daí depois de 4 meses ela vai fazer o autotransplante da medula, né? Que daí não, Ah, ela não vai precisar achar um. Até isso, a medicina evolui. Ela vai precisar um doador, sei lá no fim do mundo para ser compatível com eles pegam as células boas não sei direito da medula, assim, colocam ali de volta. Claro, a recuperação é chatinha, mas em 6 meses eu acredito que a nova. então na esperança aqui, né? Que tudo se resolva da melhor maneira possível. Bastante, estamos na fé, na torcida para sua mãe. Sabe quanto que tu é apegada a ela, né? E quanto que isso te traz uma aflição. Mas Deus no comando, e a gente está aqui na torcida, né? As pessoas também estão aqui na live, também se puderem também ajudar, te solidarizar com a Mari, a gente tá junto aí, né? Ah, Aqui daí o doutor deixa ele fixado nos comentários. fixar? Eu vou comentar aqui. Tá. Pronto. Assim. Tá, você tá vendo os comentários aí? Eu tô vendo você. Não, é que demora um pouquinho, dá delay, tá? Tá. Assim que apareceu o meu, daí. Então, igual esse doutor pode se apresentar, né? Quem que é o doutor Paulo Duarte? Então, tenho 41 anos, ah, eu tô aqui em Natal, a gente faz cirurgia plástica aqui, tô tão de carreira de cirurgia, tenho 9 anos aqui em Natal, tô há 8. Nós somos focados mais em lipo de alta definição, associado com técnicas de diferenciação, né, com tecnologias. A gente também se aperfeiçoou e trouxemos expertise na prótese de recuperação em 24 horas. Temos também trazido coisas diferentes um pouco para que as pacientes possam se beneficiadas com tratamentos adjuvantes, umas plataformas novas que a gente está trazendo. O nosso foco hoje é trazer uma cirurgia
mais voltada a um bem-estar mais rápido dos pacientes, otimizando o seu resultado ao máximo possível e minimizando os processos de recuperação, acelerando os processos de recuperação, para que a gente tenha um bem-estar, a saúde mais rápida. E aí a gente faz muito isso na nossa prática todo dia, sempre fazer a cirurgia de contorno corporal voltado também às boas práticas de mama, para que a gente tenha o nosso melhor resultado possível, né? Tu tá com uma área aparecendo pergunta para você? Ou Sim, só para não, acho que tá aparecendo o produtor e pra mim já tem das perguntas que enviaram antes da live. 3 semanas, já pode fazer atividade física. Essa atividade física é uma atividade física leve, voltada ao aeróbico de baixa frequência, que não exceda 100, 110 batimentos por minuto. E a partir da 4ª semana já pode pegar peso. Claro que vai voltar devagarinho. E normalmente os exercícios de abdômen são liberados com 45 a 60 dias, né? Porque é ali que pode forçar um pouquinho a gerar um processo mais inflamatório do músculo, mas eu diria que 3 semanas você já está tendo uma vida normal. 7 a 10 dias você já está se sentindo de boa, 2 semanas você já está animado e 3 semanas você já está voltando a fazer essas atividades aí de maneira progressiva, tá? Mas hoje está mais tranquilo, porque a recuperação é mais rápida, né? A recuperação hoje é mais tranquila. Tem vários pacientes que dificilmente sente alguma coisa, relata um pouco de incômodo, de cinta, aqui não dormiu tão bem pela posição, mas que assim, tá muito tranquilo, sabe? Tá muito tranquilo, assim. Cada vez mais os processos de pós-operatório têm sido mais leves para o paciente, têm sido mais agradável para o paciente. Eles relatam assim que se sentem dispostos mais cedo, assim, que isso causa uma diferença importante, que muitas pessoas esperam outra coisa, esperam um bicho de 7 cabeças, minha cirurgia vai ser, vou ficar destruída, vou ficar... Não, e elas veem que não é assim. Claro que elas têm que se hidratar, se alimentar bem, dormir bem, né? Mas que hoje já mudou bastante, né? Hoje já mudou bastante mesmo. Tá mais tranquilo. E em relação ao tempo cirúrgico do Maneco HD. O tempo cirúrgico? Isso. Tá, assim, vai depender muito. Eu diria que assim, a lipo que demora mais HD é do homem, tá? Porque basicamente os elementos de beleza do homem é a parte muscular. Então, quais são o que um corpo de homem bonito representa? Representa ombros largos, um peitoral marcado e definição do abdômen, tá? São os principais grupos musculares e também braço, né, também. Mas assim, de maneira geral, se a gente faz uma lipomarcação, marcando os gominhos, marcando aquelas regiões centrais das metâmeras, e a gente quer colocar os enxertos, hoje a gente coloca enxerto dentro do músculo do abdômen para aumentar a espessura do músculo, tá? Não é barriga de gordura, é para aumentar a densidade do músculo e o músculo vai se tornar mais espesso e vai dar mais definição. Então hoje, em último grau, que a gente chama até um pouco brincando de lipo ultra HD, pode demorar até 4 horas na cirurgia, que a gente faz enxerto dentro do ombro, do deltoide, a parte anterior, do meio, parte posterior. A gente faz enxerto no peitoral, aqui em cima. A gente modela toda a borda inferior do peitoral. A gente hoje até pode enxertar nos músculos oblíquos, dentro do externo e interno. Muita coisa. Então, vai depender também da demanda. Mas eu diria assim, em média, mulher, 1h30, 2 horas. E nos homens, de 2h30 a 4 horas. O dobro, né? Porque no homem é mais trabalhoso, né? Essa lipo Ultra HD, todo mundo falando dela, né? Como que ela assim, a lipo Ultra HD, ela diria assim, é muito novo, né, esse termo. Ele ainda está digamos, se estabelecendo. Eu diria assim que é o conceito da HD, é uma lipo que já feita HD, e por cima disso a gente vai definir ainda mais, uma definição que ela vai entregar mais definição que o HD, porque ela vai volumizar certos grupamentos musculares para mostrar ainda mais a definição. É como se fosse um HD Plus, né? Um HD mais refinada, digamos, do ponto de vista de aumento de músculo. Então a gente já faz hoje isso. Em alguns casos, por exemplo, já fiz nos últimos homens, enxerto de deltoide, enxerto dentro do peitoral,
nos últimos 2 casos, nós fizemos enxerto dentro dos gominhos e fica super natural, fica super bonito, ainda mais fica mais bonito o abdômen, porque tem homem que, por mais que a gente tente fazer a lipo-HD, o músculo tem uma espessura um pouquinho fina. Normalmente a mulher tem mais ou menos 1 centímetro de espessura do músculo do gominho de cima, e no homem ele tem mais ou menos 15 milímetros, e às vezes com o enxerto a gente cresce para 2 centímetros. Tá? 15 milímetros e às vezes fica até 20 milímetros. A gente aumenta a espessura e aquilo vai dar mais um ar atlético, né? Assim como o ombro, tem gente que malha muito peitoral, por exemplo, e tem um ombro no homem, tem um ombro com pouco volume, aquilo vai ficar mais proporcional. A mesma coisa pode ser ter um ombro bom, mas tem um peitoral pequeno, né? Tem pouco volume. Coloca depende do equilíbrio. Normalmente o conceito hoje moderno de lipodefinição é você ver o todo. Hoje eu não posso só limpar a barriga, vou fazer um lipo HD de barriga. Não, mas e o braço? E o ombro? E as costas? E o glúteo? Coxa? Tem tudo, né? A gente não pode deixar uma pessoa lipada, definida, com grande porcentagem de gordura e deixar o resto, né? Não vai combinar, a gente tem que ver o conjunto, né? A gente tem que ver o conjunto, na verdade. Sim. Em relação ao que muda da lipo tradicional para lipo HD? Tá. A lipo tradicional, ela é a lipo, já tem, diria assim, mais de 20 anos, tá? Que já é praticada, né? Porque a lipo surgiu a primeira lipo foi criada em 1980, faz bastante tempo. Na lipo tradicional, o cuidado anatômico ele é bem mais baixo, porque a minha preocupação é principalmente aspirar a gordura, tá? Sem me preocupar em trazer a beleza do músculo para a superfície. Você imagina que muitas vezes aquele aspecto de muitas mulheres, mães, enfins e tal, dizem assim, eu morro de lipo HD porque quando chego na praia eu vejo a barriga de plástica de longe, tá? Então você pode ter 2 aspectos de estigma de barriga de plástica de longe. Primeiro porque, se a barriga for toda reta, né, se ela não tiver nenhuma curva, né, se for aquela barriga toda, eu acho que caiu. Mari? Tô aqui. Voltou? Tá aparecendo? Tô. Eu acho que... Caiu? Agora voltou. Então, estava dando exemplo da praia. Imagina que as pessoas que falam aquela barriga de plástico eu vejo de longe, né? Porque aquela barriga toda reta, que parece um tambor, que parece coelho puxado. Aquilo é lipo tradicional, tá? Se tu vê uma pessoa que tem uma definição, hoje o conceito mais top de lipodefinição é quando você vai, vamos supor, vai para a praia, vai no verão, e uma pessoa olha, vamos supor, eu te operei, um exemplo, fiz uma lipo HD em você. Uma lipo HD totalmente voltada para sua anatomia. E alguém te vê na praia e olha assim, nossa, tá bonito o abdômen dela, tá tão legal, tá tão equilibrado, tá tão natural, tá tão bonito. Esse é o conceito da lipo HD. Não, então, assim, muitas pessoas confundem lipo HD com aquela barriga artificial. Eu posso, se eu fizer uma lipo HD mal indicada, eu vou ter um resultado ruim. Mas hoje, para fazer uma lipo HD, eu tenho que fazer uma bioimpedância no paciente, ver porcentagem de músculo, ver a qualidade de pele. Eu tenho que me preocupar como um todo, tá? Então, se eu aplicar os conceitos artísticos, né, e técnicos numa paciente e encaixar no padrão de definição, entender como o corpo dela é e revelar essa beleza do corpo, eu vou ter um resultado fantástico e as pessoas vão olhar e vão admirar. Então, hoje uma barriga digamos, definida, de acordo com o biotipo da paciente, é algo que deixa uma beleza, é algo que traz uma naturalidade. Então, a barriga tradicional, a lipo tradicional é aquela barriga que não se preocupa com curvas, é a barriga plana, em que se eu pegar a barriga em todas as partes, ela vai ter a mesma espessura. Então, eu vou estar escondendo a sua anatomia. Eu vou estar, digamos, fazendo tipo um tapete de pele na sua barriga, em que eu não vou revelar os oblíquos, não vou revelar o reto, não vou revelar a sua cintura, aquele ossinho que no corpo feminino é tão importante, aquela cavinha embaixo, eu não vou revelar, porque eu não vou me preocupar com isso.
Mas tudo isso eu tenho que entender que no paciente eu tenho que mostrar isso, porque o paciente está buscando isso, né? Da mesma forma, nas costas. Hoje, eu não posso pegar a lipo ali e pegar uma cânula ali para tudo sem deixar nada. Eu tenho que trazer a uniformidade das costas, deixar o contorno do glúteo mais suave, uma transição da cintura, quadril e glúteo suave, harmoniosa. Então, eu tenho que prezar pela paixão de esculpir o corpo. Então, assim, é como se eu tivesse realmente sendo um escultor ali e observasse com maior dedicação possível, com o maior detalhe, todos os pontos principais que a gente precisa esculpir. Tá tudo. Desde um pedacinho do ossinho, eu tenho que ver onde é que ele está, eu tenho que saber que esse ossinho está lá, e que ali eu tenho que fazer um trabalho com a cânula diferente. Tá? Na mesma coisa, aquelas marquinhas verticais, que nas mulheres é uma das partes mais importantes, que se eu não valorizar aquilo ali, eu vou estar matando a possibilidade de deixar a paciente mais bonita, né? Então, aquilo ali, para mim, são elementos chaves. É como se eu tivesse que fazer essa cirurgia, trazendo por exemplo, em que eu tivesse uma chave específica, um corte de chave específica para colocar na fechadura e fechar ali como se fosse para complementar, casar, né? Então é isso a ideia de uma lipo. Espero que eu tenha mais ou menos falado aí, acho que não falei, mas é isso, é a anatomia aplicada, a arte e a técnica para que você possa ficar com o corpo mais natural e mais bonito. Esse que é o conceito da lipo HD. Então, eu acho que o cirurgião ele tem que ser, nesse caso, tem que conhecer a técnica, claro, que o fundamento básico é da lipoaspiração, mas nesse tipo de cirurgia, a arte ela tem que vir primeiro, porque é só através da arte, do meu senso. E a gente tem que ser também adepto, Mário, de atividade física, porque a gente passa a se observar mais. Você mesmo, por exemplo, quando você malha, seu corpo fica mais bonito. Aí você vai para o espelho, vê as marquinhas. É aquilo que também a lipo HD vai revelar. Então, a mesma coisa um homem, vai correr na praia, começa a ficar mais seco, começa a aparecer mais. Aquilo que a lipo HD vai revelar também vai te ajudar. E você pode ter também um corpo também já com anatomia boa e melhorar ainda mais, né? Não tem nenhum problema. Tipo assim, dizer, eu não vou fazer lipo HD porque meu corpo já está, você não precisa. Tudo não precisa, mas se você quiser melhorar, você pode, não tem nenhum erro nisso. Você pode se tornar uma melhor versão de você. Então, e eu acho que isso é o verdadeiro sentido da lipodefinição hoje em dia. Não é aspirar grandes volumes de gordura, mas sim aspirar em áreas específicas, especiais, e te deixar mais top, com a recuperação mais rápida, deixar com a pele melhor, preocupar com a pele, usar aparelhos que promovam a retração da pele, né? O plasma, por exemplo, é um deles. O Emolde Body Tight também ajuda muito nisso. Então a gente tem que pensar num todo, não só na gordura, na pele, no músculo, em tudo. Falei muito. Não, eu gosto que você explica direitinho. E qual que é a diferença entre o Emolde Body Tight e o Renúvel, que é o jato de plasma? Tá, ótima pergunta. Hoje em dia eu tenho as duas tecnologias, tá? Basicamente o Renúvel, ele é um aparelho, ele usa radiofrequência. A radiofrequência tem como missão principal aquecimento dos tecidos e está ali acoplado com o hélio, que a gente tem que levar um negócio gigante lá, que a radiofrequência em combinação com o do hélio, esse hélio solta um elétron lá e vira um plasma. Então, a forma que o Renúvel tem de contrair o tecido é liberando um plasma, que é o quarto estado da matéria, e embaixo da pele ele vai soltando tipo uns raios, e ele vai atuar justamente um exemplo, se você pegar um bife, não tem aqueles nervinhos, aqueles negocinho branquinho, o Renúvel vai atingir ali. Ele vai atuar naquela parte, ele vai contrair, igual se pegar um bife e esquentar, ele vai diminuir, o tamanho vai retrair. A mesma coisa o plasma faz, ele vai fazer o encolhimento dos tecidos, usando o plasma. Já o Body Tight, né, do Emolde Body Tight, ele vai atuar com essa mesma tecnologia de radiofrequência, mas não tem o hélio. Então não tem foguinho. Na verdade, ele usa uma parte como se fosse uma agulha, vamos dizer assim, um transdutor que entra e um por fora. Ele fica tipo passando ferro na pele e fica atuando de baixo para cima. Ele tem basicamente a mesma função do Renúvel de rejuvenescimento,
melhoria da qualidade de pele, diminuição da flacidez. China. Então a pele vai ter mais brilho, você vai ter menos flacidez. O Body Tight pode ser usado para estria, para celulite, para cicatriz de acne. É top. E aí você traz um rejuvenescimento bem completo. Na face, ele faz aquele efeito lifting por melhorar toda a qualidade dos tecidos, tanto superficiais quanto profundos. E assim, diria que no Body Tight você consegue fazer mais as partes de face e em consultório. E já o Renuvial é um aparelho mais para centro cirúrgico, ou bloco cirúrgico, para atuar em grandes áreas. Mas o Body Tight também tem essa peça também de mão que usa também a mesma função do Renuvial. Mas assim, diria que o Renuvial é mais usado nas cirurgias e o Body Tight na combinação de cirurgias com procedimentos minimamente invasivos no consultório. O Body Tight ele é mais versátil, né? E tem uma coisa interessante que é uma pistola que é o Morpheus, que o Morpheus ele tem a capacidade de, com microagulhas, elas entram na pele bem rápido, jogam a radiofrequência e consegue tratar a espessura da pele como um todo. Ele é como se fosse um renovador de pele mudando a característica dessa pele. Tá? Então, assim, o Body Tight tem mais aplicações. E o Renuvial ele atua mais na parte cirúrgica. Então, é bem legal. E hoje em dia a gente consegue fazer combinação de Renuvial com Morpheus, Body Tight com Renuvial em algumas regiões, Face Tight, aí pode ser milhares de combinação. Aí vai depender do como é que está o corpo da paciente, quais são as principais necessidades dela. E o Morpheus é o queridinho para celulite, né? Oi? Aqui, o meu som tá ruim, eu não sei. Tá um pouquinho Não, ruim? tá bom. Às vezes só corta um pouquinho, mas eu entendi o Morpheus e depois cortou. É que daí qualquer coisa eu pego o meu foninho também para ficar melhor. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou perguntar o que o Morpheus faz para celulite, enquanto a pergunta vai respondendo, e eu vou lá buscar para o meu foninho. Tá. Tem uma pergunta da Luísa, prazer, Luzia, nossa paciente. Ela perguntou sobre a questão de flacidez. Resolver toda a questão de flacidez, diria assim, que é uma função que não diria assim, não posso te responder, porque assim, se essa flacidez ela for uma flacidez leve, provavelmente vai resolver. Se for uma flacidez maior, moderada, vai dar uma melhorada. Mas a questão da flacidez do corpo depende também da interação da tecnologia com a resposta do seu corpo. Vamos dizer que se eu usar o Body Tight em mim e usar o Body Tight na Mari, vai ser resposta diferente, porque são pessoas diferentes. O resultado total da pele não digamos, por eu ter usado o Body Tight, tem que ficar assim porque eu paguei e tem que ser. Não, porque no final das contas, o efeito total vai ser o quanto que seu corpo vai responder à tecnologia. Uma coisa é responder à técnica e a outra coisa é responder à tecnologia. O resultado total de uso na tecnologia vai ser uma compatibilidade do seu corpo, o seu corpo vai ser sensibilizado e vai ser estimulado a produzir novos tecidos, novos ingredientes, digamos assim, que são essenciais para a pele. Só que assim, tem pessoas que já têm flacidez desde a infância, tem pessoas mais... Hoje atendi uma pessoa de 43 anos com a pele de 20 anos. Nossa! E nunca tinha feito cirurgia. Então, a genética dela é excelente. Mas resolver toda a questão de flacidez é difícil responder porque, no final das contas, é a resposta do corpo diante da tecnologia. Então, voltando, qual é o poder, como é o método de funcionamento do Morpheus para a celulite? A celulite ela é causada por várias coisas. Sedentarismo, consumo elevado de açúcar, roupas apertadas, deficiência circulatória, oscilação de peso, efeito sanfona, né? Então, assim, tem vários fatores. O que a radiofrequência vai fazer ali? Vai fazer um estímulo, tá? Pelo calor, vai fazer uma lipólise pelo calor e vai fazer com que a região ela tenha um aumento de circulação e gera um processo inflamatório no local. Esse processo inflamatório vai atrair mais regeneração celular e vai trazer também uma espessura de qualidade melhor e vai ajudar a diminuir as fibroses. Então,
existe um caráter reparador nessa questão das celulites. Então, assim, normalmente o protocolo da celulite são 3 sessões, espaçadas entre 30 a 45 dias. Então, é claro que assim, o fato de se usar o Morpheus 8 Body para celulite não é uma promessa de que não vai ter mais celulite, é uma promessa de que, desde que o paciente fizer toda a parte dele, o seu corpo ele vai sofrer um processo de melhoria, que é variável de cada pessoa, mas assim, que é muita tecnologia e traz uma inovação, uma renovação do tecido muito importante. Então, é um tratamento que o pessoal tem gostado bastante, né? É bem interessante, de verdade. Eu ia falar o seguinte, agora meu som tá bom? Tá top. Ah, que Beleza. ótimo! Finalmente. Eu não tô conseguindo ver as perguntas aqui, realmente. No começo estava conseguindo, agora eu já não consigo mais. Mas sobre as fibroses, né? Tem como tratar com a fibrose de uma lipo anterior? Tem como tratar numa nova lipo HD? Como que funciona? Toda cirurgia secundária, Maria, é uma cirurgia mais difícil. Você entende que, assim, foi feita uma cirurgia. Vamos supor que foi feito um processo muito agressivo, fora do normal, tá? Então, aquilo sofreu uma agressão além do normal, que o corpo colocou tecido de cicatriz naquela região, como se fosse um machucado. É como se a cicatriz tem a cicatriz externa e tem a cicatriz interna. Então, o corpo fez um processo de reparo que muitas vezes gruda a pele nos tecidos profundos e a gente precisa de energia para poder liberar. E muitas vezes não é fácil, a gente precisa fazer uso do ultrassom, né? Pode ser tanto o Vaser quanto o processos de liberações externas, né? Mas acaba que é mais desafiador, porque a anatomia foi mexida ali, né? Então, assim, a ideia é de que seria assim, um cenário ideal é que nenhuma cirurgia pudesse gerar um processo de fibrose, mas a gente não tem como dizer que é impossível ter. Mas se a fibrose for tratada de maneira precoce, bem alinhada, ela sai. Digamos assim, que num processo de fibrose inflamatória, que foi estimulado principalmente o uso de Renúvio, em média de 3 meses sai tudo, tá? Mas, claro que a gente está considerando uma cirurgia totalmente bem executada, com todo o planejamento, o script, tudo certinho, de uma cirurgia bem redonda, bem tranquila, tá? Mas é mais difícil, acaba que às vezes tem casos que a gente não pode prometer muita coisa, mas que vai melhorar, e muitas vezes a gente precisa enxertar aquela região que está mais afundada, porque a região da fibrose, às vezes deixa o tecido um pouco mais amassado e traz algumas irregularidades, principalmente quando você vai numa praia, no exemplo, e começa a bater aquela luz de cima, tá? Que começa o sol com a luz de cima, aí fica mais facilmente visível as irregularidades, né? Quando aquela luz incide de uns ângulos, a gente consegue ver algumas imperfeições. E muitas vezes essa própria luz a gente usa durante o consultório, na luz assim específica, para ver essas questões que têm essas irregularidades. É mais difícil, mas a gente consegue também dar uma boa melhorada, sim. Mas às vezes precisa de um enxerto, outra sessão de enxerto. Pode usar também o Morpheus para estimular ainda mais essa pele, para melhorar a qualidade dela. E é isso, também tem casos de fibrose bem pesadas e tem casos mais suaves, que são mais fáceis. Que interessante isso sobre a luz, porque eu sempre me perguntava, por que meu corpo de biquíni na frente do espelho é um e na praia é outro, sabe? É interessante, né? Daí um dia eu coloquei o espelho no jardim da minha casa, eu queria ver. Daí eu vi, Sério? meu Deus, eu sou assim, eu tô assim. Né? É estranho. E uma coisa legal que a gente tem um termo lá que a gente faz na cirurgia, aí eu falo assim para o anestesista lá, apaga a luz. Aí a gente apaga a luz e coloca a luz das 6, quando o sol está se pondo. Porque o corpo, imagina que o corpo está aqui, e se eu pego uma luz, o foco está aqui em cima, né? Estou operando, o paciente está deitado e o foco geralmente fica de cima. Mas se eu apago a luz da sala e posiciono o foco, a luz assim, com o raio incidindo paralelamente, eu vou ver qualquer ondulação eu percebo. Então o paciente está com a cabeça para cá e o pé para cá. Eu coloco o sol do meio-dia, o sol das 6, como se queira dizer, e aí a gente coloca esse raio de luz do foco emitindo de maneira horizontal, tá? Paralela ao corpo. E ali eu consigo ver, baixando a cabeça, ver se tem alguma irregularidade
que aí se tiver a gente também melhora ainda mais. E fica, aí por isso que fica tão top, porque a gente consegue ver o detalhe do detalhe. E aí é muito Nossa, bacana. nunca É muito imaginei top. isso, muito interessante Aí é a mesmo. hora do show, quer dizer, a hora do cinema. Apaga a luz, vamos lá Apaga, ver apaga a tudo. luz, tem aquela música, né? É, exatamente, é muito top. Então, nessas lipos-definições, a gente sempre apaga a luz, tanto das costas quanto da frente, porque a gente vê a qualquer possibilidade de defeito, a gente tá ali olhando, a gente molha, vê se o brilho da luz capta alguma coisa diferente de um lado e do outro, compara, pega o adipômetro, vê a espessura, se os lados estão proporcionais, se está tudo certo. É muito top, é muito top. Eu, se por mim, passar o dia todo fazendo lipo HD e prótese de recuperação de 4 horas. Ah, então, já que a gente falou desse assunto, pode ser feita a cirurgia lipo HD mais a prótese de recuperação em 24 horas no mesmo tempo Pode, cirúrgico? pode sim, só que a paciente tem que depois fazer as elevações, né? Para não perder o time, né? Acaba que às vezes pode ser um pouquinho mais difícil, porque às vezes a lipo demora mais, né? Mas a ideia é que ela, quando acorde, já faça as elevações, já comece a fazer os alongamentos e caminhar precoce. Uhum. E no caso, uma mastopexia não daria tempo de fazer junto com uma lipo HD? Ou daria? Ou depende Dá, do tamanho dá, da porque mama? dá. Ontem eu fiz duas pacientes, mama, lipo e abdômen, uma de manhã e outra de tarde. Então, assim, tudo é otimização do tempo, né? É, Obrigado, Luzia. Tudo é otimização do tempo. Então, qual é a minha preocupação principal? O paciente vem para mim, aí eu analiso. Bom, essa mama é mais difícil, essa mama é mais fácil, esse abdômen vai dar mais trabalho, aqui tem muita gordura, aqui tem menos. Eu vou planejando. É como se eu fosse fazer um planejamento, vamos supor, fazer uma reforma e eu sei que eu vou gastar numa Desculpa. reforma, o meu planejamento, a sequência das obras. Então, assim, é a mesma coisa. Eu, como construtor ou reformador do corpo, eu tenho que ver qual é a minha previsão de tempo. Então, às vezes, tem mama, já teve caso de paciente ter uma mama muito grande. Eu falei, não, é só cirurgia de mama, não dá pra fazer outra coisa. Porque quando acabar essa cirurgia, já volta morto, porque eu tenho que dar muito Nossa, que trabalho. barulho estranho, desculpa. Eu fiz espirrar e ele fez um barulho com a minha bochechinha, sabe? Tô tipo Teteu hoje, tô Tem que Teteu. tomar. E eu Tá, tá baixou em certo. mim. Obrigado, Kelly. Deve estar com alergia. Eu acho que eu É, tô um pouco de rinite. Aqui tá sim, meio frio. E frio, daí bate uns ventinhos. é. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, então. Agora é a minha vez de perguntar. Qual é, no teu caso, de todas as pessoas, até para você, eu vou dar uma pergunta, você me manda, eu respondo, até para você. De Aham. toda do teu trabalho, do Insta, tudo que você faz, que é muito top, muito legal, você tem um papel muito poderoso de informação. Muitas pessoas ali, a gente sabe quando tu faz isso com seriedade, tudo, muito compromisso. E o que tu vê das pessoas que dessa cirurgia que realmente buscam isso, as pessoas comentam. Qual você acha que é a ideia geral das pessoas nesse cenário de lipo HD? O que elas acham disso tudo? É um mito? É algo... O que você me diz, no geral? Então, tem um certo mito que o maior medo é de engordar e ficar com aquela barriga de Ah, tartaruga ninja, de ficar feia depois da lipo HD. Então, é isso que eu percebo. Então, eu vejo que muitas meninas acabam recorrendo à lipo tradicional pelo medo de ter uma barriga de tartaruga ninja no futuro. E outra coisa que eu interessante. também vejo é que as meninas que fazem lipo HD, elas acham que só a lipo HD e não precisa de mais nada, sabe? Ah, eu fiz Hum, lipo HD e continuei com o mesmo corpo, mas não é assim. Você faz ali para HD, você tem que mudar seu estilo de vida. Você tem que adotar hábitos saudáveis. A lipo, ela não emagrece, ela dá o contorno, ela ajuda a melhorar o contorno corporal. Maravilha. Então, dessas duas eu acho muito importante, por exemplo, qual é a minha principal forma de ser, digamos, julgado como, operei com o doutor fulano, indico por quê? Por quê? Porque eu fiquei feliz. Então, na verdade, ela está sob o julgamento do resultado dela, pessoal, e das outras pessoas da sociedade. Então, assim, eu acho que o cirurgião que indicar mal a cirurgia e tentar forçar a barra, vai estar expondo o paciente ao julgamento de outras pessoas e também eu acho que também se ficar ruim o resultado dele, a paciente vai saber, entendeu? Então aí que mora o grande detalhe, saber indicar.
porque, assim, grande percentual de uma maneira mais fácil. Os pacientes que têm uma faixa de gordura, a quantidade de gordura corporal não é o IMC. Então, se tu tem uma porcentagem de gordura corporal que varia de 15%, que são geralmente os atletas, até 22%, 23%, 24%, você pode se beneficiar de lipo de alta definição? Pode. Pessoas com IMC, perdão, pessoas com um percentual de gordura mais elevado, que beira aí os 28%, 29%, assim, geralmente de média para baixo. E acima disso, às vezes nem indicar cirurgia. Então, qual é a minha ideia de entregar um resultado de definição mais bonito? Para quem pessoa que tem um músculo bom, é como se eu já fosse um lapidador de casos bons. Porque se mesmo que eu seja um cirurgião mais alinhado a entregar o melhor resultado, eu não vou conseguir deixar um paciente musculoso, não vou, porque eu não tenho como malhar pelo paciente. Então, assim, Exato. essa questão da tartaruga ninja, o que eu imagino? As pessoas do público imaginando que a gente vai tentar fazer gominho numa pessoa que tem um bucho quebrado, que tem aquele estômago alto, aquela gordura interna que estufa a barriga. Não tem como, a gente não pode fazer isso, porque vai estar totalmente fora de sintonia com o corpo dela. Não pode. Então, eu acho que, assim, o grande contexto, a cirurgia de alta definição não é para todas as pessoas. É para quem tem foco, disciplina, quem busca realmente uma longevidade, que busca saúde, e não simplesmente a pessoa que está lá, vem aqui, me salva, quero uma definição, que eu quero sair na rua comendo qualquer coisa, leite condensado e pão francês todos os dias, que eu vou ficar top. Não vai, não vai. E é claro que se eu mantiver uma vida saudável, eu vou otimizar meu resultado ainda mais. Mas se, por outro lado, eu não tiver essa consciência de que, por exemplo, eu posso ter uma lipo de alta definição, posso ter uma paciente top, muito bom, corpo muito legal, mas ela pode ter um problema de saúde, sei lá, ter uma depressão, engordar muito, e ela pode perder o resultado? Pode. Não tem como a gente também prometer que não vai mudar nunca. Eu fiz uma lipo HD, você não vai perder nenhum tipo de resultado, até porque a gente vai envelhecer, pode acontecer algumas coisas, mas sabendo indicar bem, o paciente segurando a onda, tendo uma vida legal, o resultado dele perdura. Então, você vai ficar com aquele resultado por vários e vários anos. Então, eu acho que o primeiro passo, escolher bem o paciente, o perfil, tá? E o segundo passo, não desassociar a cirurgia com a vida saudável. A gente tem que buscar saúde acima de tudo, né? Até porque a cirurgia plástica, ela combina com saúde, não combina com sedentarismo. Né? E em relação ao pós-operatório de lipo, o que é necessário ser feito? É drenagem, é taping, ou tem alguns outros procedimentos que ajudam junto, ou semi-slim, não sei? Isso, a gente tem os padrões, digamos assim, que a gente precisa usar um modelador, né? Aquela malha, o colã, colete, macaquinho, seja lá como se queira dizer. E hoje em dia nós usamos os coletes de espuma para moldar e não machucar a pele. Tem algumas pessoas que usam as fitas de silicone para ajudar as marcações. Nós precisamos de drenagens, tá? O Renuve ele exige uma drenagem um pouco diferenciada, que é o método Leduc, que é menos manipulação tecidual, mais um bombeamento para estimular os linfáticos. E também a gente tem os outros que são, digamos, outros opcionais que, por exemplo, podem fortalecer a musculatura e melhorar também um pouco o resultado, performar mais. Então, vamos dizer que eu posso fazer uma lipo de definição e aumentar a massa muscular com um T-Sculptor ou um semi-slim também, que ele vai trabalhar mais a musculatura. E também você pode operar numa área e fazer o T-Sculptor, semi-slim em outras áreas, enquanto você está no período de recuperação. Basicamente, no início, o paciente precisa de reabilitação, nem tanta drenagem, porque a drenagem linfática, na verdade, do corpo, ela vai ser reconstruída a partir do 7º ao 10º dia. Então, os primeiros dias é mais de reabilitação, respiração, caminhada, alongamento, e depois, a partir do 10º dia, realmente começa aquela drenagem linfática em si. E o paciente também precisa de tapes, também os tapes não são obrigatórios, mas eles ajudam também a conter um pouco mais essa pele e dá mais conforto para o paciente também, né? E aquilo traz uma certa proteção mecânica, e dependendo do ajuste de pressão, ele pode ser compressivo ou no modo linfático. Então, basicamente é isso.
Uhum. E sobre as cicatrizes da lipo, só vai ter são cicatrizes pequenas, pode ser feita aliado a uma abdominoplastia, ou jamais, onde tem lipo HD, não pode ser feita abdominoplastia? Não, então, o professor Oswaldo Saldanha, que você conhece, ele juntou todos os conhecimentos básicos, porque a abdominoplastia associada à lipo, o professor Saldanha, ele apresentou isso no mundo tem mais ou menos 20, 21 anos, tá? E nos últimos 3 anos, ele associou o conceito de lipo HD e casou com a lipoaspiração com o abdômen. Então, hoje existe a LAD, não pode ser lipo de alta definição, pode ser lipoabdominoplastia de definição. Então, a gente pode associar os conceitos de definição. Por exemplo, ontem eu fiz 2 desse caso. Na primeira delas, a gente fez uma lipo de definição e a gente fez uma abdominoplastia chamado Raft, que é um termo em inglês, em que a gente pega um pouco dessa gordura e enxerta dentro do músculo com a finalidade de aumentar essa espessura do músculo e aumentar a definição da paciente. A paciente tem um perfil bom, ela malha, tem uma musculatura boa, então a gente potencializou essa definição do músculo enxertando gordura dentro do músculo, é Raft. A gente levanta o abdômen, expõe o músculo e agora a gente coloca um pouquinho de gordura lá para melhorar ainda mais a definição, tá? E na segunda paciente foi uma lipoabdominoplastia de definição com linhas um pouquinho mais suaves, porque ela tinha menos massa muscular. Então a gente pode associar assim. As cicatrizes, se for só lipo de definição, são cicatrizes que não dá nem para ver. Fica na calcinha, na cueca, dentro do umbigo lá dentro e na base da mama. Então ninguém vê. Então fica bastante escondido. E atrás, a gente coloca, também nas costas não dá para ver nada, a gente coloca na dobrinha do braço aqui atrás e no bumbum, no começo do bumbum. Então ninguém vê nada. Fica todas as costas toda lisa. Eu acho que o grande diferencial hoje da lipo é você não deixar nada aparecendo assim. Coloca um vestido, você tá com a cintura super top, você coloca o vestido, costas nuas, né? Ninguém vê nada, não vê cicatriz. Você fez o quê? Tá, não dá? Fica muito legal, não aparece nada. Então isso Na abdominoplastia 360 também pode lipar nas costas? com certeza. Daí é o mesmo método da abdominoplastia da frente, né? Abdominoplastia, você diz o quê? Tirar a pele das costas? Isso, se pode ser feito junto com a lipo HD ou não pode. A retirada de pele das costas, você diz. Isso, eu acho que geralmente são cirurgias para pacientes bariátricos, né? Que aí o cara é mais difícil, que tem geralmente muita associação com flacidez de glúteo, né? Então são casos mais que tem uma atrofia do músculo, então são casos mais reservados, um pouco mais complicado. E no caso, a lipo HD não é indicada para pacientes de bari? Então, o que acontece? Como na bariátrica, a gente tem uma atrofia da pele, porque a pele ela perde as propriedades elásticas, né? Então, assim, imagina que a pele ela já ficou fina pelo estiramento, pelo esgarçamento, pela gordura, e o paciente perdeu a propriedade, a pele perdeu essa propriedade de voltar. Você imagina como se fosse um lençol novo, depois você foi esticando, esgarçando, e as fibras estão todas assim, né? Então, ele perde um pouco essa capacidade de voltar. Então, você imagina que se você tem uma blusa mais firme com stretch, não sei, que ela marca mais, isso, pronto, o seu corpo ela vai revelar mais o seu corpo, ela vai estar mais colada. Se você tem uma blusa folgada com tecido fino e velho, ela vai ficar solta, frouxa. Ela não vai revelar o seu corpo. Ela vai te dar um corpo menos esculpido, né? Ela vai te deixar um corpo mais solto. E se você tem uma atrofia da pele, você também tem uma atrofia do músculo. E muitos pacientes bariátricos têm uma imensa atrofia do glúteo. Então, uma das grandes dificuldades de paciente bariátrico é a projeção do glúteo, que acaba que o glúteo máximo ele fica bem fininho. Normalmente o glúteo máximo tem a espessura de 2 a 2,5 cm. Então ele afina para perto de 1 cm. Então fica muito murcho mesmo. Então fica difícil. Então a definição muscular é mais complicada para pacientes bariátricos. É claro que eu estou falando de uma maneira geral. Então tem paciente bariátrico que até consegue se beneficiar de uma lipo de alta definição desde que a pele seja muito boa e que ele não perca muito peso.
Não existe uma flacidez muito acentuada. Mas agora, se for o caso de abdominoplastia, tirar excesso de pele, a gente consegue dar uma definição, mas às vezes a pele que ainda a pele é fina, e a gente pode usar Renuve para melhorar alguma coisa, então assim, é mais difícil, é mais complicado. Uhum. Existe algum limite de gordura ser enxertada no glúteo? Ou dá pra colocar, Não, tipo, o máximo? Maria, a média dos enxertos do glúteo, elas variam em torno de 350, tá? Mas hoje a gente consegue fazer mais. A gente consegue fazer 400, 500, às vezes 600, tá? Mas, assim, é como se a gente tem que ver como se fosse um balão. Às vezes, quando a gente coloca muito ar no balão, ele não consegue, não comporta mais. Ele tem o seu limite. Então, a depender do formato do glúteo, tem glúteo que ele é curto, é amassadinho, a pelve é estreita, e tem glúteo de mulheres que elas conseguem abrigar muito mais gordura, a gente consegue dar um contorno. E a complacência, que é o quanto que o tecido consegue se distender com segurança, é o quanto que a gente vai colocar. E tem a minha média de glúteo, tem sido entre torno de 380, 400, 450, tem sido mais ou menos isso. Mas já coloquei glúteo aí de 1 litro aí, que o paciente queria um Nossa! bumbumzão. É, Tipo Kim Kardashian. é, quase isso. E a gordura, quanto por cento ela é absorvida pelo corpo? Maria, até o terceiro mês, essa gordura, em média, ela absorve entre 30% a 40%, tá? Hoje a gente tem algumas coisas que a nossa preocupação é com a gordura para que ela seja menos absorvida, é manipular menos a gordura. Então, quanto menos a gente manipular, de ficar mexendo, centrifugando, menos trauma a gente vai dar às células de gordura. Então, hoje, basicamente, a gente aspira com soro, espera decantar, a gordura é mais leve que a água, ela vai se separando, vai ficando bifásica, e a gente aspira essa gordura que está sobrenadante e a gordura que está mais flutuando. A gente aspira, prepara nos enxertos lá das seringas e coloca nas áreas definidas que a gente quer melhorar. E hoje em dia, qual é o padrão de um glúteo bonito? É aquele bumbum que quando você vê de costas, ele parece um coração invertido, né? Que ele fica assim, Uhum. que ele é natural, não é aquele bumbum que é amassado embaixo e grande em cima, é um bumbum e coração invertido, que você tem Uma e cinturinha. uma cintura, exatamente. Exatamente, mas a média de absorção é em torno de 30% a 40%. Só que no começo, as pacientes ficam também com colã, com colete, e acaba deixando o bumbum um pouco amassado, né? E aquilo, às vezes elas podem ficar um pouquinho angustiadas, mas assim, depois que elas se livrarem do colete, malhar, fazer os exercícios, aquela gordura ela vai aparecer mais, né? Porque ele tem uma compressão ali, né? Então, mais ou menos uns 3 meses que ela começa a ver um bom resultado. Uhum. E numa cirurgia, assim, o que dá para fazer nesse tempo cirúrgico, junto com a lipo HD? Além da prótese, o enxerto, a abdominoplastia? Ou É, pode associar, por exemplo, a abdominoplastia, mastopexia, mais uma lipo HD? E o enxerto? vai depender também do ritmo do cirurgião. Tem cirurgião que é mais devagar, e aí se a cirurgia começa a passar mais do que 6 horas, não é recomendado fazer programação que se exceda. Então, acho que o cirurgião tem que ter, digamos, um senso crítico primeiro com a velocidade que ele faz com as coisas, com segurança e qualidade, porque se for algo, tem cirurgiões que fazem as cirurgias de um rendimento mais apurado, e eles conseguem fazer coisas maiores, mas a ideia não é não fazer grande coisa, é fazer tudo com segurança. Então, se eu tenho dentro do planejamento, assim, os trabalhos falam que 4 horas é tranquilo, até 6 é recomendado não ultrapassar. Mas a gente tem um planejamento de fazer dentro dessas 6 horas, tudo ok. Desde que eu me precavenha com botas, que ficam insuflando a panturrilha, meio antitrombo, deambulação precoce, hidratação vigorosa, aquecimento do paciente, infusão de soro aquecido. Então, são várias técnicas, vários cuidados que a gente tem com esse paciente e ficar junto dele, na verdade, né? Então, eu acho que o limite digamos assim, não é. Eu posso ter uma cirurgia, por exemplo, imagina, posso demorar 6 horas numa mama, mas eu posso fazer tudo em 3 horas. Ontem, a que eu fiz, por exemplo, uma cirurgia eu fiz em 5 horas e a segunda eu fiz em 3 horas e meia. Então, variou ali, né? Então, dentro dessa nossa faixa de razoabilidade, a gente tem que ver o que a gente consegue planejar.
Tudo é planejamento. Uhum. E rino mais lipo pode ser feita na mesma cirurgia? Pode. Rino mais lipo, prótese mais rino, mastopexia mais rino. Lipoabdominoplastia, a gente evita porque o paciente fica encurvado, a gente geralmente evita procedimentos na face. Mas tem muitas combinações. Lipo, mini abdômen, prótese. Lipo, mastopexia, enxerto glúteo. Tem muita coisa, né? Tem muitas possibilidades. Muitas possibilidades. Obrigado, Kleber. Eu não consigo ver as perguntas da live. Aqui tá parecendo que só tem 10 pessoas online pra mim. Tá travado o meu celular? 71 agora. Eu acho que a internet deve estar ruim, alguma coisa assim. Não consigo ver direito nada. Temos vários amigos. Acho que a gente só tem 3 minutos, né, Mari? 3 minutos, então. Queria agradecer ao doutor pela live novamente. Quer fazer mais uma pergunta? Dá para mais uma. Dá para fazer mais uma pergunta, deixa eu pensar. Qual que é o melhor tratamento para fibrose, né? Já que falam tanto sobre a fibrose da lipo. O melhor tratamento para fibrose é evitar tê-la. Na verdade, assim, eu acho que, por exemplo, para eu evitar fibrose, eu tenho que ter cânulas apropriadas, cuidar bem do tecido, ter uma mão extremamente voltada a não danificar. Eu acho que o maior sentido hoje de você não ter fibrose é você cuidar o máximo que puder dos tecidos, seja na técnica, seja quanto na tecnologia. E as fibroses que tiverem basicamente no período inflamatório, elas todas saem, tá? Agora, algo que foi de problemas e tal, ela tem que ser tratada de maneira precoce, fisioterapeuta colada nela, alongamentos, manipulação de tecido. E eu acho que basicamente é isso. Remodelamento do colágeno vai melhorar, mas tem casos, geralmente de fibrose, de processos inflamatórios, eu acho que isso é tudo passageiro. E hoje em dia as fibroses elas são mais fáceis de sair. E também do tempo, né? O corpo vai se reorganizando também. Tá? Uhum. Então é isso, queria agradecer ao doutor pela live, todo mundo que participou, né? Eu sempre vou fazer live com o doutor. Mari, desejo aí melhoras para sua mãe, tá? Que ela fique bem logo. E as pessoas que também estiverem aqui também, que acho que a vontade de todos é essa, tá? Qualquer coisa que precisar, estamos aí. Para mim é um prazer estar novamente falando com vocês. Estou à disposição. Quando quiser me chamar para mais uma, estou de pé. Qualquer coisa que você... outro assunto, estou à disposição. Tá então, bom? Tá bom, muito obrigada. E manda um beijo pra Fê, que ela é uma linda. Tá bom. Sou fã Vai dela deixar. também. Tá bom. Beijinho. Um beijo, Mari. Fique com Deus. Tchau. Tudo de bom. Boa noite. Tchau, Pra tchau. vocês também.